Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que está aqui nos acompanhando na Rádio RCI. Bom dia a todos. Nós estamos, trazendo hoje um debate sobre uma coleção de obras. A gente vai estar falando sobre uma obra específica, mas a gente vai falar sobre uma coleção. O que é uma coleção de livros, né? Como que funciona, como que é o trabalho, né? Qual que é a importância disso no âmbito da conscienciologia. Então, essa obra, essa coleção, ela é conscienciológica, a gente vai estar usando, então, aí os termos neológicos, né? Da ciência conscienciologia. E a gente vai estar falando, então, da coleção teática da Conscienciologia. Essa é a primeira obra já publicada da coleção, que tem o título Bases da Autopriorologia, da série Especialidades, isso tudo nós vamos descobrir, e também da autora Eliana Manfroy, né, que já esteve aqui conosco, ela já publicou o livro Manual de Leitura Lúcida, o. Puxa, gente, agora me deu um branco. Antidesperdício consciencial. Antidesperdício consciencial. E o outro que eu estou tentando lembrar é o 500 verbetógrafos, que ela participou da equipe, né? Então, ela já é figurinha tarimbada aqui no nosso programa, né? Infelizmente, ela não está mais entre nós, mas a gente vai estar aqui prestigiando a obra dela. A última obra publicada por ela foi um lançamento, né, do CAEC, em parceria com a Epígrafe, e a gente teve aí o lançamento no final do ano, então é uma obra recente. E para falar sobre essa obra e sobre toda a coleção, a gente tem aí duas convidadas que também já são veteranas no nosso programa, né? Adriana Cauati, ela que é engenheira eletrônica, tem mestrado e doutorado em engenharia biomédica. Ela tem os livros publicados Síndrome do Impostor, Tecnicidade Conscienciológica e Manual de Leitura Lúcida. E a Jaqueline Narras, que é, né, graduada em Administração de Empresas e Artes Plásticas, e ela também já esteve conosco falando da obra Homolexicógrafos. Bem-vindas, meninas, ao nosso programa. Primeiramente, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho o que é essa coleção teática da Conscienciologia. Vamos começar falando o que é teática antes da gente entrar na coleção em si? Podemos? Tá. Bom, olá a todos. Teática é teoria mais prática, né? Então, assim, o objetivo da coleção é a gente trazer várias informações sobre a conscienciologia, não só aspecto teórico, mas como aplicar também muita coisa. Então, a gente tem, inclusive, então, 3 séries no momento, pode ser que isso se expanda, né? A gente tem uma série chamada Fundamentos, que seriam conceitos básicos da Conscienciologia, né? Vamos falar de bioenergia, auto-pesquisa, paradigma, e aí, com uma linguagem bem acessível, né? Para uma população mais ampla, né? Para um público-alvo mais amplo. E depois a gente tem uma série chamada Série Otimizadores, né? Que seria basicamente as técnicas, então a gente vai falar da INVEX, vai falar da TENEPS, diversas técnicas que a gente tem na Conscienciologia, pois afinal a Conscienciologia é uma ciência, e na ciência nós temos diversas técnicas, né? Que é uma questão bem prática para como as pessoas podem aplicar. E a série de especialidades, em que a gente traria várias especialidades, foi por onde a gente começou, que não, né? Que são as bases de algumas especialidades, a gente quer fazer o máximo possível, claro. A gente começou pela base da autopriorologia, porque afinal de contas, por onde começar, você falar de priorização, né? Priorização de GESCOM, de escrita, de livros. Então, é basicamente isso. Jaqueline, completar? É isso. E a coleção, ela é uma coleção, vamos dizer assim, ela é sintética, mas isso não quer dizer que seja menos profunda, não é, Adriana? Ela traz, então, esses conceitos que são traduzidos, porque são complexos, vamos dizer assim, esmiuçados para um público, como a Adriana falou, mais amplo.
Então, são são livrinhos agradáveis de serem lidos, né? E o objetivo é que tragam muitas reflexões mesmo para os leitores, né? A gente tem aí no histórico da Conscienciologia algumas iniciativas, né, ao longo dos anos. Então, desde quando a Conscienciologia se resumia ao IPC, né, no Rio de Janeiro, já se tinha uma ideia de fazer uma coleção, o que é, né, igual a gente já tem aí uma publicação, agora nem lembro qual é a editora. E depois essa ideia foi retomada novamente quando já estávamos aqui em Foz do Iguaçu, onde já, né, tinha aí a enciclopédia da Conscienciologia sendo desenvolvida pelo professor Baldo, né? E ela também não, assim, como se assim, a ideia, ela existia, a ideia esteve presente em alguns momentos, com algumas pessoas, mas a gente está vendo a concretização disso, né? Então, assim, projeto é uma coisa, você realmente encampar e fazer acontecer é outra, né? Então, a gente hoje tem essa realidade que é a publicação. Nós já temos a primeira obra dessa coleção. Então, eu penso que tem uma relação aí também com, talvez, né, vou jogar uma hipótese, vocês me ajudem a confirmar se vocês concordam ou não, mas talvez a gente já tenha pensado isso lá no Intermissivo, sabe? Da gente ter alguma coisa assim que tivesse um alcance maior, porque eu vejo essa obra, essa coleção um pouco assim, né? A gente ter a condição de alcançar um público maior, com temas variados, né? E a gente ter um pouco de tudo para ter um alcance maior. Então, eu não sei até que ponto, né? Porque se a ideia já esteve presente em outros momentos, então, assim, significa que não é uma coisa nova, digamos, né? No sentido da ideia em si. É novo o fato de que agora a gente concretizou, né? Graças a vocês. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho do papel de vocês. Quem são vocês nessa coleção? Por que vocês estão aqui hoje? Né? De Então, onde vocês tiraram essa ideia? Assim? Como é que foi? Vocês se basearam em alguma coisa dessas ideias passadas, ou para vocês foi totalmente novo? E como é que eu, foi a é, história dessa coleção? eu tive projeção e várias vezes apareceram em vários campos. Isso desde tem 15 anos já, acho que mais ou menos, a primeira projeção. E o que, que era a projeção? Eu, no extrafísico, eu já tinha visto, planejado essas obras para ajudar as pessoas a escreverem um livro. Por quê? Porque eu já tinha visto que o efeito de um livro pequeno, bem escrito, a baixo custo, como essa assistência era importante. Então, quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, eu vi um projeto, né, o Sinapse na época, e eu falei, gente, é igual a minha projeção. E aí eu fiquei vendo se os negócios andavam e tal, e eu vi que não estava andando, fiquei na minha durante esse tempo todo, já tem acho que 13 anos que eu estou em Foz, se não me engano, quase 14, né? E aí ia perguntando para uma pessoa ou outra durante esses anos, mas nunca ninguém queria, nunca ninguém se interessava, não, não é bem isso, tá? Eu nunca fui andando, sempre fui tocando a minha vida, né? E aí, mais ou menos, no meio da pandemia, os amparadores falaram que eu tinha que começar, era a hora, entendeu? Não dava mais para esperar, eu ainda quis barganhar, falei, não dá, eu tô cheia de coisa, tô cheia de coisa, tô cheia de coisa, não, você tem que começar. E aí eu falei, então tá, então aí né? Aí eu fui procurar, né, a Rose? A Rosemary foi a primeira que falou, ah, não, então você tem que falar com o CAEC e tal. A Rosemary foi a primeira pessoa da Epígrafe Mesmo? Aí eu fui da Epígrafe, eu fui falar com você falou, não, tem que falar com o CAEC, mostrar o projeto. Aí eu levei o projeto para o CAEC. Naquele momento, peguei duas pessoas para me darem um pouco mais de força para não entrar sozinho, que é o Marcos Akira e o André Kiss, são voluntários do CAEC. E comecei, né? Aí a gente apresentou o CAEC gostou da ideia, depois voltei para a Epígrafe. E aí, depois de alguns meses, conversando com a Jaqueline, eu convidei a Jaqueline para ser organizadora junto comigo, né? Também tem experiência bastante com escrita,
foi a minha professora no curso lá no IPC de formação do conscienciólogo pesquisador. Então, assim, a gente tem muita relação com o livro, a gente já está escrevendo, organizando uma antologia juntos, né? A gente tem muita afinidade com o livro e a gente trabalha bem. Então, foi assim que começou, Rosemary. Assim, né? Na verdade, é algo que já aparecia muito nos campos, quando eu ia para algum campo, aparecia um monte de... O que que aparece? Um monte de livrinho no seu campo e tudo. Eu sabia o que era, né? Só que aí não imaginava, assim, como, quando que ia acontecer. Mas foi assim que começou. E você, Jaqueline, conta da sua história um pouquinho. Então, já existia uma afinidade assim com livros, né? Eu estava como professora preceptora lá no curso de formação de autores da Conscienciologia da Uniscom. E quando a Adriana me convidou, eu achei que era algo que eu podia fazer mesmo à distância, porque hoje eu não estou no Brasil, né? Mas que eu podia trabalhar de longe, né? E devido a essa afinidade, e eu penso que isso também deve estar assim como uma cláusula, né, da minha ProExis, da programação existencial, da missão de vida que nós temos, né? Então, eu aceitei o desafio, né? Porque é um desafio, né? Levar da melhor maneira a ideia, a escrita do autor, permeada pelo paradigma consciencial, para o leitor, né? E o leitor que nunca ouviu falar de conscienciologia, ou o leitor que já tem algum conhecimento, enfim. Não é algo muito fácil, né? Mas é algo possível e a gente está trabalhando para, enfim, que seja um meio de levar essas ideias avançadas, né? Então foi muito bom e aí nós começamos a trabalhar, um desafio, né? Inclusive, também eu penso que é um desafio para qualquer pessoa, para qualquer autor, né? Que realmente vá ali colocar as ideias. Por quê? Porque é um formato novo, é uma linguagem que ela precisa estar acessível ao leitor, mas eu acho que tá dando certo, né? Tá. Vamos conseguir aí que, enfim, que essas ideias consigam ser espalhadas, né? Que as pessoas possam ter acesso fácil às ideias, né? Acho importante falar que o pessoal que está só ouvindo não tem noção do que é uma obra, né? De como ela é. Então, assim, ela é uma obra pequena em termos de volume, né? São poucas páginas e vocês definiram assim estrutura para o livro. Tem um padrão ou isso é assim muito dependendo do estilo de cada autor? Como que é, assim, em termos de formatação? É livre? Tem template? Como que é? É uma coleção, né? Então a coleção ela tem que ter um certo padrão, né, Adriana? Tem que, vamos dizer assim, não pode ter grandes diferenças, mas obviamente cada autor ele tem o jeito de se exprimir graficamente, né? Tem um template, uma chapa, vamos dizer assim, básica, e algum limite de caracteres, vamos dizer, para que não fique uma obra muito extensa, então ela tem que ser sintética, mas que traga a profundidade das ideias, né? Pois ela traz de uma maneira completa, né? Você quer É, complementar, sim, é porque a Adriana? ideia, assim, também é a pessoa, por exemplo, obviamente, por exemplo, base da autopriorologia. Se a pessoa se entusiasmar, quem sabe ela não vai escrever o tratado de autopriorologia, né? Então, esse é um exemplo desse primeiro livro. Então, assim, não vai estar com todo o conteúdo, né? Todo o conteúdo daquele assunto, você precisa de um livro, mas eu acho que é um começo, né, da pessoa para o leitor, né?
se entusiasmar com aquele assunto, ver se ele tem afinidade com aquele assunto, né? Por exemplo, no caso da série de especialidade. Já no caso da série técnicas, dá inclusive para a pessoa aplicar as técnicas mesmo, né? Que é a série otimizadores. Vai ter lá o passo a passo básico de como que ela aplica as técnicas, né? Então, assim, ela vai ter uma informação suficiente. É claro, há sempre coisas mais para se aprofundar, né? Mas já tem informações relevantes na coleção. E a ideia da coleção, primeiro, ela é infinita, né? Então, ela tem quantidade de livros que pode ter infinito. E a ideia é que os nossos amigos intermissivistas escrevam para a coleção. O máximo possível, todos, se todos puderem ter um livrinho, pelo menos, seria assim, o máximo, né? Seria o sonho, porque assim, a ideia é para ajudar a pessoa até a escrever. Então, a gente tem hoje em dia, eu perdi a... Quantos a gente tem gente escrevendo hoje em dia, Jaque? Já perdi a Nós já, conta. nós já temos acho que mais de 50, né? Acho que por aí, umas 50 pessoas escrevendo. E dessas 50 pessoas, nós temos autores que já têm livros publicados e não autores, gente que não tem livro publicado ainda. Então, né, uma coisa que é uma chapa, né? Ela não é tão amarrada, mas ela já te dá uma base. É um tamanho que já está para te trazer bastante informação, mas é muito mais do que um artigo somente, né? Já tem o desafio de ser um livro, de ser você que vai aparecer, né? Você com vários outros autores, né? Então, você, o seu posicionamento multidimensional no processo. Então, eu acho que isso eu acho que também é um diferencial, né? Ele está aberto para todo mundo escrever. Estamos, então, hoje conversando com a Adriana Kawati e Jaqueline Narras, né, sobre a coleção Teáticas da Conscienciologia. A gente vai agora chamar os nossos comerciais e estaremos de volta em um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, entrevista hoje Adriana Kawati e Jaqueline Narras. O tema hoje é Coleção Teáticas da Conscienciologia. Bom, a gente tem já uma experiência, né? E aí eu me incluo nela, que é a coleção de livros Círculo Mental Somático, onde tem um trabalho específico, né? Foi a primeira coleção, né? A gente pode dizer, de livros conscienciológicos, e ela tem uma meta, que são 16 volumes. Por quê? Porque a gente está fazendo um trabalho em cima do círculo mental somático. No caso, esse trabalho, essa outra coleção, ela tem um outro escopo, né? Então, eu queria saber um pouco, assim, esse público neo-autor, digamos assim, não é autor, né? Autor porque ele não publicou ainda, então seria o autorando, né? Autores e autorandos que estão escrevendo, né? Qual que é o critério para participação? Como que a pessoa pode, assim, olha, eu tenho um tema, existe um critério para isso? Existe uma ordem? Como é que é a classificação? Agora vamos falar das bases da autopriorologia. A prioridade dos temas, né? Vocês definiram assim, olha, esses temas são mais importantes, eles precisam estar nessa ordem, ou isso tem muito do fôlego, do ritmo de cada pessoa? Fala um pouquinho aí desse público que está construindo essa coleção. Então, Rose, uma das coisas que a gente fez foi não colocar ordem, justamente para não colocar pressão especificamente numa pessoa. Imagina se eu ponho, olha, o primeiro livro, já me cobraram isso, o primeiro livro tem que ser paradigma. Ah, tá, então imagina, vai toda a pressão em cima da pessoa que está escrevendo paradigma, porque a coleção não pode andar se aquela não sair. Então, a gente optou por não colocar ordem nenhuma, né? Então, vai de acordo com os temas forem ficando prontos. Nós fizemos alguns convites, né, já para começar a coleção, que são os temas mais clássicos mesmo, né? Técnica da INVEX, da TENEPS, bioenergias, né? Cosmoética. Então, esses temas mais... A gente foi fazendo alguns convites até para a coleção começar, né? Porque até o livro ficar pronto, né? Demora, né? Não é só a pessoa escrever e acabou. Não, aí tem todas as revisões, né? Revisão de conforto, revisão, né? Revisão de português, revisão de tudo. Então,
por esse motivo a gente não pôs ordem. E para escrever a pessoa tem que ter teática, né? Não dá para a pessoa não ter uma experiência naquele tema, tem que ter teática. Praticamente é isso. Complementar, Jaque? Eu acho que, assim, quando alguém vai escrever sobre uma temática, obviamente um livro sempre vai ser fruto de muito estudo da teoria e da prática, né, como a Adriana falou. Por isso que é importante que a pessoa ela tenha escrito alguma coisa sobre o tema, né? A pessoa já começa a se tornar um pouco, entre aspas, especialista daquele assunto, né? Mas, enfim, nós temos acompanhado os autores, principalmente porque é uma nova coleção, né? Quer dizer, ela precisa se consolidar, né? E é isso. Acho que é isso. Agora, uma vez a pessoa se, vamos dizer assim, se inscrevendo, né? A pessoa fala, ó, e demonstrando o interesse dela no tema, né? O que faz com que ela entre nessa equipe ou ela, né? Assim, primeiro, é especialista, vocês já falaram, né? Por exemplo, vocês têm um tema já definido ou a pessoa ela chega e ela se candidata falando, eu quero escrever sobre tal tema. Como que é isso? Ela manda e-mail para a gente, coleçãoteáticas@caec.org. A gente tem uma ficha para a pessoa propor, né? Aí, recebendo a ficha, nessa ficha ela vai ter que mostrar, comprovar, né? Qual é a experiência que ela tem, onde que ela tem, né? A teática dela. E aí isso vai passar por uma comissão. Essa comissão vai analisar, cada caso é um caso, né? Então, a gente vai analisar, e aí vamos ver qual é a proposta, vamos ver se já tem que ir alguém escrevendo aquele livro, a gente pode ter talvez uma contraproposta, olha, a gente está vendo aqui pela tua experiência que pode ser um outro tema, já aconteceu isso também. Porque às vezes a pessoa quer um tema e que não encaixa tão bem assim na coleção, né? Porque a gente está trabalhando com a teoria que já está bem embasada na Conscienciologia, né? Então, assim, e aí a gente tem uma conta. Então, assim, não existe uma coisa muito fechada, sabe? Cada caso é um caso, a gente não quer deixar ninguém de fora, a gente quer incluir todo mundo. Então, vamos negociar, cada um, a gente vai negociar com cada um. Vamos ver, o que pode ser? Pode ser esse, pode ser outra coisa. Pelo que a gente está vendo, às vezes a pessoa propõe escrever para uma especialidade, e a gente já viu pela escrita da pessoa, pelo que ela já apresentou, que ela tem mais perfil para o outro. Então, é cada caso um caso. Assim. Então, às vezes, esse processo de definir o tema do livro exato para a pessoa não é rápido. Né? Tem a comissão que avalia, a gente vai conversar com a pessoa, porque se ela começa bem, é mais fácil para terminar, né? Se a gente começa com um tema errado, título errado, a gente patina, a gente sabe disso, né, Rodrigo? A gente começa com um tema errado, título errado, o livro não vai para frente. Então, esse tempo, às vezes, demora um pouquinho, justamente porque a gente vai vendo, né? Vai vendo a parte extrafísica do processo e tudo. Mas é assim, a pessoa tem vontade de escrever, tem teática no assunto, é só mandar, entrar em contato com a gente vai mandar uma ficha para preencher e a gente vai conversando. Tá? Então, tem gente que está aí, acho que há um mês pensando no tema, aí a gente vai ter uma outra conversa com a pessoa, que ela parece que não sabe, não se sentiu confortável com nenhum. Então, tem gente que não, já chega com aquele coisa redonda, a pessoa já pesquisa há muito tempo, né? Então, é óbvio que aquele tema para ela é muito fácil, é mais tranquilo. Agora, em termos assim, já teve pessoas com temas repetidos, e aí vocês tiveram que. E aí, como é que Sim. faz? Não, e aí, exatamente isso, a gente analisa o caso, vê que às vezes, porque assim, por exemplo, dá para ter coisas um pouco diferentes, porque a gente tem uma série que é Fundamentos, que é para público de primeira vez, e tem uma especialidade. E às vezes a pessoa vai escrever. Então, tem gente, por exemplo, que está escrevendo sobre a Invex, para série Otimizadores. E tem um outro autor que está escrevendo sobre a bases da Invexologia. Entende? Então, tem tema para todo mundo, e a gente, né, vai. E assim, os fatos e parafatos orientam a pesquisa. No momento, nós temos 3 séries. Quem sabe no futuro pode ter mais. A gente não sabe de nada, tá? Por enquanto é isso, vamos trabalhar com isso. Mas aquele negócio, é uma coleção, é um projeto infinito. Né?
Então, olha quantos conceitos a gente tem na Conscienciologia, quantas especialidades, eu não sei mais, eu perdi a conta já. Qual é a última contagem de especialidades que nós temos? Técnicas estão sendo criadas o tempo todo. Então, acho que não tem essa questão, não vai ter tema para mim. Não tem disso. Nós temos muitos temas, né? Pode ser que para uns a pessoa tenha que, talvez, trabalhar mais, se dedicar mais, né? Não é muito estilo dela. Quer complementar, Jaqueline? Eu acho que a Adriana tá explicando bem Agora, vocês a- têm, assim, meta, vamos supor, olha, agora, 2023, a gente vai publicar um livro, 2 livros, 10 livros. Ou isso, assim, vocês estão respeitando o fôlego dos autores e autorandos, né? E vai saindo na medida em que forem ficando. Como é que é, assim, com relação a metas de produtividade? Então, Rose, a gente sabe, né? O livro tem seu tempo, não é? Então, assim, a gente tem que respeitar os autores, tem que respeitar a velocidade dos revisores, tem muitas revisões, não é? Porque, mesmo para o autor veterano, essa coisa para o público mais amplo é mais difícil, né? A gente está acostumado a escrever para conscienciólogo, né? E aí não é mais difícil. Então, a gente tem a meta, sim. A nossa meta é quanto mais rápido, melhor. Mas, assim, existe o prazo para o autor, tá? Então, o autor não pode ficar com o tema 2, 3 anos. Existe prazo para o autor, né? E também, se você não dá um prazo, nunca é prioridade. Sempre a gente tem um monte de coisa para é, fazer urgente, né? Então, existe o prazo para o autor. Tá? Mas, assim, o que eu falei, Rose, a gente não quer deixar ninguém de fora. A gente ajuda como a gente pode, a gente vê como quer. E a gente está começando, né, Rose? Agora sim, fala um pouquinho sobre a equipe de trabalho, né? Vamos supor, eu escrevi sobre um tema. Bom, primeiro, o fluxo né? Qual é o fluxo? A pessoa demonstra o seu interesse, ou vocês fazem um convite para a pessoa vai levar o seu tempo para escrever, né? Vai se organizar no ritmo pessoal, vai dar o fôlego de acordo com o que ela pode, né? Ela vai Dentro de e um ano. entrega para vocês. Oi? Dentro de no máximo um ano, a gente está dando Desde um que prazo de um também não fique ano. eternidade com ela, né? Isso, um Entregou, ano, porque entregou para vocês. E aí, quais são os próximos passos? Como que é o trabalho aí de vocês? Como que é a equipe? Qual é o passo a passo é, que a pessoa vai seguir? Como que é? então, nós temos uma equipe de revisores que está aqui no primeiro livro, já tem o nome de alguns, né? Uma equipe de revisores, e vai passar pela quantidade de revisões que for necessário. Isso eu acho que tem que ficar muito claro. O livro está pronto quando ele estiver pronto. Não é tipo, passou por 2, 3 revisões, está pronto. Tipo assim, não existe o número máximo de revisão. Porque tem autor que entrega o livro muito mais redondo que outros, né, Jaque? claro, Então, e temos a revisão de português, a revisão da bibliografia, de conteúdo, de forma. Então, a gente, assim, para que saia um livro bem acabado, bem realizado, é, tem que ser com detalhe, né? Com detalhismo, sem esquecer nada, tendo essa paciência que até ele nascer, né? Vamos dizer assim. Senão, a gente está sendo. Poderia estar não ter uma obra muito, vamos dizer, boa, né? Então, a gente prima pela qualidade também, pelo conteúdo, e também sem colocar pressão, né? Assim, muita pressão em cima do autor ou dos revisores. Então, eu acho que cada um tem que ter o seu tempo, o seu trabalho, né? Para que saia uma obra bem feita. e considerando que eu acho que é diferente, Rose, do que um livro pessoal. O livro pessoal, você tem vários níveis de qualidade, em termos de conteúdo, de aprofundamento, né? Vai do fôlego do autor. Só que a gente está falando de uma coleção. Então, ela tem que ter um mínimo de padrão,
uma Um discrepância muito desnível, grande. né? É um Muito desnível muito grande. grande, então ele tem que ter um padrão mínimo, né? Uma linguagem que seja mais ou menos mínima. Claro, cada autor tem um jeito um pouquinho diferente, mas então, assim, então a gente tem que tomar cuidado também com isso, né? Não dá, porque quando é um livro pessoal, muitas vezes a pessoa está no limite da pessoa, vai assim mesmo, né? Às vezes vamos lançar, já está com qualidade razoável, já tem conteúdo suficiente, né? Não dá para aprofundar mais, às vezes a pessoa não tem ainda experiência para aprofundar, né? E então os livros têm, às vezes, tem um formato muito diferente, né? Então tem gente que lança o primeiro livro uma biografia, tem gente que lança o primeiro livro já mais um tratado, tem gente que, cada um é de um jeito. No pessoal, você pode fazer isso, né? E já numa coleção não dá, né, Rossi? A gente tem que ter um padrão. Então, isso é uma coisa então que já aqui espero que muitos que estejam ouvindo venham escrever para a coleção tenham paciência, porque aí vai ter um pouquinho mais essa questão de mais revisões, justamente porque tem um padrão que a gente tem que manter na coleção, né? Eu acho que essa que é Agora, a grande dificuldade. e essa E sem equipe, falar que a gente, estando no início, aquele mecanismo, aquele fluxo, ele ainda está, né, para sendo ser construída, consolidado. Então, tem aquela coisa, a gente está, né, naquele esforço. De repente, com o passar dos meses, com o passar das edições, né, dos livros saindo, o fluxo vai ficar mais facilitado, né? a equipe hoje é composta por vocês duas na coordenação, digamos, não é isso? E mais Aham. quantas pessoas? As outras pessoas são todas revisores? Qual é o Todos papel revisores, aí e qual é todos assim, revisores. vamos dizer, o montante, não, qual é o tamanho aí, a dimensão dessa equipe hoje? Porque se são 50 temas, né, eu penso que vocês já estão tendo muito trabalho, né? Hoje a gente está com 10, mais ou menos 10 revisores. A gente está, assim, é, voltando ao nosso com o desafio, é uma coleção. Não adianta a gente colocar muitos revisores, porque a gente tem que manter o padrão. Então, os revisores têm que saber as revisões, como tem que fazer, que padrão que tem que ter. Então, hoje a gente está com 10 revisores. Só que estão 50 sendo escritos, não estão Sendo todos na escrito. nossa mão. É, Isso, entendeu? Não estão todos na nossa mão. Então, e cada um está numa fase, né? E vai para a mão do autor. Então, assim, não está 50 na mão de. Tipo assim, eu não estou com os 50 na minha mão agora, né? Sim. A gente tem várias fases do livro. Agora, uma vez estando na mão do autor, não, vocês não têm a participação, vocês só começam a atuar depois que já está na mão de vocês, ou vocês têm um acompanhamento, uma assessoria, assim, um apoio para quem está escrevendo. É assim, você está com seu tema, você desenvolva, como é que é isso? A pessoa tem a total autonomia, ou vocês têm uma assessoria durante o percurso da escrita em si? Ela tem autonomia, né? Que ela quiser. Nós temos um campo de escrita que acontece, aí é para quem mora em Foz, que ela acontece presencialmente no CAEC, gratuito para os autorandos, né? Então, isso ajuda bastante, é um campo de escrita. E, eventualmente, se o pessoal tiver alguma dúvida também, a gente está disponível, né? Até que, por enquanto, não teve, assim, nada muito específico, né? Às vezes chega um livro, já chegou para a gente um livro mais cru, assim, que a pessoa tinha uma certa dificuldade até com a tecnologia, aí pediu ajuda e também queria entender um pouquinho mais como é que eu podia ajudar. E a gente fez uma primeira revisão mais, digamos assim, mais superficial para ajudar a pessoa a entender um pouquinho o processo. Então, não é, quer dizer que ela. É, agora, quer dizer, a nossa prioridade nós acompanhamos, né, cada livro, quer dizer, sempre que volta das revisões, nós revemos, nós acompanhamos isso. E vamos fazer isso, eu acho que por muito tempo, né, Adriana? Até sim, sim, sim. a Todos os gente. livros passam na mão de É, nós duas. Até para a gente conseguir manter um padrão, tem que passar na nossa mão. Por Sim. enquanto, é isso. Depois a gente vai. Qual é a nossa ideia? Com o tempo, quando a gente vai entender bem o processo, a gente começar a criar pessoas que possam acompanhar isso, que é o papel do editor, né? Ele possa acompanhar o livro bem de perto, como é que está. Então, por Até para enquanto, é poder isso. manter o padrão, né? Porque lá no livro na coleção do livro do ciclo eu faço esse papel, né?
Cada um tem um jeito de escrever, mas a gente tem mais ou menos uma carinha, né? Há uma identidade nas obras, né? Então, assim, isso para o leitor, se ele pega um volume, se ele pega outro volume, vai estar mais ou menos, né? Assim, não o mesmo estilo totalmente. Então, isso é importante, né? Ter esse papel para fazer essa equalização, essa identidade, essa homogeneidade, digamos assim, de carinha, né? Do Sim, formato, do sim, jeitão da coleção, né? sim. E Agora, você... pela epígrafe, Gisele Sá também faz a revisão. Então, no Oi? fundo, É nós três verdade. olhamos todos os livros. Isso é Entendeu? importante, né? Mas olha, a gente vai então agora, pessoal, né, chamar aí os nossos comerciais novamente, nossos amigos patrocinadores, né, que favorecem a gente estar aqui todo sábado de manhã falando sobre livro. E vamos dar um espaço então a eles, mas fique aí antenado, nós voltamos em 1 minuto. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Estamos aqui então com as autoras Adriana Kawati e Jaqueline Narras. O tema é coleção teáticas da Conscienciologia. Bom, meninas, a gente teve já a primeira obra publicada da nossa amiga Eliana Manfroy, né? Esse foi um livro que foi, vamos dizer assim, um protótipo, ou não é um protótipo, né? Mas é uma primeira experiência do trabalho, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa obra, assim, né? O que vocês podem trazer aí das bases da autopriorologia? Como é Já que quer foi o falar? trabalho dela? Como é que vocês acompanharam de perto? Sabe assim, como foi Sim. assim, a primeira experiência? O que vocês aprenderam que vocês vão replicar no próximo? O que vocês podem melhorar no próximo? Fala assim um pouquinho do trabalho da primeira obra. Então, o primeiro, né, realmente nós acompanhamos de perto e até nós tivemos contribuições da Eliana, né? A Eliana, que é uma pessoa que tinha uma experiência muito grande em escrita, então ela também, como era algo novo, né? Para as três, né? Uhum. Ela também sugeriu, né? Ela também contribuiu bastante com ideias e acho que esse trabalho foi assim muito bem ajeitado, sabe? E, e eu assim eu considero que como o primeiro livro assim da coleção, eu acho que traz assim bastante informação sobre algo que é primordial, que é saber priorizar, né? E até a ideia de priorizar a escrita, né? Que já é o que nós estamos querendo com essa coleção também, que as pessoas priorizem essa parte da escrita. Então a Eliana foi assim, foi 10, sabe? Foi 1000. Ela fez contribuições muito legais, né, Adriana? Sim. E acho que até uma coisa que é legal, ela falou isso no lançamento. Ela escreveu o livro, foi bem rápido que ela escreveu, mas no campo de escrita que nós fazíamos de manhã cedo. Campo de escrita remoto, fazia eu, Jaqueline, ela, e mais uma amiga, bem de manhã bem cedo mesmo, 5h30 da manhã. Para a Jaqueline estar na França era mais tarde, para a gente 5h30 tinha que É, estar sentado. E ela demorou, não lembro quantos meses, ela escreveu a primeira versão foi, bem foi rápido, rápido. mas era todo dia. A gente tinha de segunda a segunda, segunda a segunda, de 5h30 às 8, 2h30 de campo. Então, isso é uma dica que eu dou para algumas pessoas também. Você tem alguns amigos que dá para fazer um campo de escrita, que às vezes é aquela que nem a história de ir para a academia. Tem um amigo para você combinar para ir junto. Então, isso também ajudou bastante, né? Então, ela conseguiu escrever naquele campo. E aí, depois, foi mais difícil para ela, a gente sabe, por causa da doença dela, mas aí ela pegava o livro e arrumava, a gente passava a revisão para ela. Então, mas foi bem interessante, realmente, as dicas que ela deu, e ela ajudou a estruturar mais um pouquinho a série de especialidade, né? Especialidade. Então, tem que ter leis, tem que ter princípios, alguns conteúdos mínimos que agora a gente está na chapa, ó. Para essa série, precisa, no mínimo, falar de leis, princípios, foi a ideia que ela deu,
Isso foi muito legal. O desafio maior foi para ela, né? Que ela teve que colocar. Foi o primeiro a sair, a pressão extrafísica foi grande, né? E a O coragem, lançamento, né? Ela teve coragem para não aceitar o desafio também de ser a primeira, né? desafio ser a primeira. Não Força é de fácil. vontade, né? Não foi um momento É, fácil para ela, entendeu? Mas A gente tem também o campo de escrita do livro do Círculo, né? Desde 2019, e a gente vê assim o holopensene que se forma, né? A atuação da equipe extrafísica, porque a pessoa está em casa escrevendo, ela monta o seu campo. Isso é assim, se as ideias são avançadas, se a intenção é cosmoética, o objetivo é assistencial, tem equipe extrafísica apoiando, inspirando, ajudando, né? Se a gente consegue isso em casa, quando a gente está no campo, isso é muito mais potencializado, né? Então, assim, a gente vê esses relatos das pessoas que participam de campo de escrita, né? O quanto que isso potencializa, ajuda a pessoa. Então, ali ela consegue acessar ideias, ela consegue expandir. E eu queria que vocês falassem um pouquinho do campo de vocês, assim. Quem participa do campo? É só quem está escrevendo? A equipe de revisores também participa do campo? Como que é, assim, o Holopensene? Como que é o trabalho? Como que é? Vocês têm ambiente de debate depois? Conta um a pouquinho aí gente, sobre o campo de escrita de vocês. tá, o campo da coleção, ele acontece no laboratório, o nome? Conscienciografologia. Conscienciografologia do CAEC, né? E a gente trabalha energia no início, né? Aí depois as pessoas vão escrever e depois no final a gente debate um pouquinho as experiências também. O que que a gente percebeu? Ele no início, às vezes a pessoa não falava para a gente, mas pegava uma outra coisa para escrever. E todo mundo percebia que tinha alguma coisa diferente no campo. Porque o campo da coleção, ele é específico. Porque ao mesmo tempo a gente estava até fazendo, tem ainda, né? Tem o campus de escrita da Unescom, que aí cada autor está escrevendo sobre a sua temática. Mas o da coleção, ele é um campo bem estável. E as pessoas percebem, assim, a aceleração. Tipo assim, estão lá num campo, uma noite, e escrevem muito mais quando eles estão sozinhos, em casa. E aí, então a gente pediu, né? Não tem como ficar, não vou ficar lá vigiando se a pessoa está escrevendo ou não, mas pediu, olha, gente, é só coisa da coleção, porque a gente percebe, perturba um pouquinho, tem um amparo específico da coleção. Então é bem diferente isso. E pode ir tanto autorandos, né, que está escrevendo os livros, ou que está revisando o livro, mas sempre só da coleção, né? Então, isso que aí a gente viu que é um campo completamente diferente, por exemplo, de um campo em outro campo em que cada um está escrevendo seu livro. Então, isso é bem legal, bem interessante. Mas o que a gente falou para as pessoas, às vezes, se juntar para escrever, é porque às vezes a pessoa tem muita dificuldade do compromisso, de bancar para escrever sempre naquele horário, sempre tem outra coisa urgente. E se combina com outra pessoa, isso também te ajuda, né? E o Unisco conta em campo também remoto. Eles fazem campo remoto também, porque aí o pessoal experimentou, né, durante a pandemia e viu que funciona, então também tem campo remoto também. A gente tem, entre a gente tem o horário, né? Que quem está de fora trabalha no mesmo horário em casa, quem fora de Foz, né? Então aqui a gente está lá na sala 4 do tertuliário, então a gente está no Holopensene do tertuliário que tem Ai, total relação, legal. né? E Aham. a gente combina, então as meninas que são, a gente tem pessoas assim de vários lugares do Brasil, até de fora dos Estados Unidos, que fazem parte da equipe, né? E a gente tem esse relato das pessoas, mesmo à distância, elas não estão aqui presencialmente, elas percebem uma potencialização de trabalhar no livro naquele horário. Então, assim, é energia, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho agora, então, assim, da questão da escrita em si, a relevância dessa coleção em termos de alcance, a gente falou, a gente quer pegar, né? A gente quer alcançar um público, né? Que possa ter ideias condensadas, né?
em termos de fundamentação, em termos de experiência do autor, né? De técnica, da aplicação das técnicas. Agora, sim, em termos de relevância para quem escreve, né? Assim, a questão da conscienciografia em si. Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre isso. Olha, eu vejo que a escrita, primeiro que ninguém só escreve, a pessoa vai precisar estudar, ela vai precisar ler. Então, todas essas etapas já vão auxiliando o próprio autor, né? Então, se aumentar o dicionário cerebral, associação de ideias, a questão da memória, o conhecimento, o aprendizado. E aí ela vai colocar isso no papel. Então, a coordenação dessas ideias, a organização, o encadeamento. E não é só isso. Quer dizer, existe o contato também com a equipe extrafísica, né? Quer dizer, um contato sobre temas que são temas, vamos dizer assim, de evolução, né? Temas complexos, mas temas mais, como é que eu vou dizer? Que tem, Licinológico. ricinológicos também, quer dizer, são temas que vão trabalhar muito a reflexão, né? A memória da pessoa. Sem, sem falar que nós estamos escrevendo, nós estamos deixando aquelas ideias vincadas, né? Materializadas. E isso, para o próprio autor, que fez um curso intermissivo, que está conseguindo escrever, na realidade é para ele mesmo. Né? Ele deixa aquela ideia que ele mais para frente ele vai poder acessar novamente. E outra coisa, a questão da assistência da TARES, né? A tarefa do esclarecimento, quer dizer, tem muitas vantagens a escrita propriamente dita, né? Ela vai ajudar em vários níveis. Adriana, se você quiser complementar. Não, eu acho que tudo isso que a Jaqueline falou, mas assim, quando a gente lê ou quando a gente estuda e a gente às vezes não sai escrevendo os resumos, só de escrever você não ajuda aquilo a fixar mais. Então, isso também ajuda a gente a fixar, né? Quando a gente vai organizar as ideias para ensinar para os outros, não é melhor? Então, você quer aprender algo em si? Então, se você vai ter que escrever, então é melhor ainda, porque você tem que organizar todo esse pensamento. E quantos de nós, a gente tem que ver os temas, a gente não está desdizendo que a gente já disse errado no passado. Então, também é uma grande oportunidade, Também, né? né? Muitos de nós já escrevemos muita coisa que era equivocado, né? E agora a gente está podendo apresentar uma ideia mais avançada, né? Então, deixar isso registrado. Não, agora eu penso assim. Então, é um posicionamento também nosso no paradigma. É um paradigma que agora meu é consciencial, é assim que eu trabalho, é assim que eu penso, e eu acho que assim é o que é o mais evoluído, né? E uma coisa que a gente não falou, essa coleção, a nossa ideia é que ele seja traduzido para várias línguas, né? Inglês, francês, espanhol. Já tem gente interessada em traduzir para o inglês já O disse da francês equipe. também, né? Tem gente que vai Para o traduzir. francês também já tem gente interessada, né? Então, assim, é um livro que a gente fez de tudo também para ser de baixo custo, para ser mais acessível. Então, já é o começo do quê? Pode ser o começo do princípio, né? Da policarmalidade. A GESCOM vai ficar aí, o livro vai ficar aí escrito, GESCOM gráfico, e você não sabe nem quem vai acessar. Exatamente. A gente não tem realmente ideia da abrangência de um livro escrito. Eu penso que é muito mais amplo e mais profundo do que o autor imagina, sabe? Então, um livro é precioso. Ele é precioso para quem escreve, para quem lê, para quem revisa, para quem edita. Ele ajuda todo mundo. Essa é a realidade do livro.
Agora, vocês não são só organizadores, organizadoras, coordenadoras, revisoras, vocês também são autoras, é isso? E eu queria que você falasse, então, assim, ó, Adriana e Jaqueline, vocês vejam qual ordem. Fala um pouquinho, mata a curiosidade, sobre o que vocês estão escrevendo. Só uma pitadinha para a Bom, gente. eu não podia deixar de escrever sobre Vocês não podem autopesquisa. deixar de escrever. Eu estou escrevendo sobre autopesquisa. E para mim foi um desafio, porque minha escrita é mais técnica. Minha escrita já é mais para uma pessoa que já conhece, né? Então, estou escrevendo sobre autopesquisa, escrevi a primeira versão, não gostei da primeira versão, peguei e reescrevi tudo de novo. Então, por que que eu estou falando isso? Eu sou uma pessoa que tem uma experiência com livro, né? Já tenho mais de um livro escrito, mas mesmo assim, não gostei daquele livro, bom, deixa de lado, vou escrever tudo de novo. Comecei do zero uma escrita. Então, um dos livros que eu estou escrevendo é a autopesquisa, né? Que tem um verbete também, né? Que eu defendi o verbete na Enciclopédia da Conscienciologia, autopesquisa. Então, não posso deixar de falar de autopesquisa, escrever sobre autopesquisa. É a base da Conscienciologia, é a autopesquisa, né? Porque a gente tem a pesquisa em si, acerca da consciência, né? E tudo que tem registrado na história, mas a autopesquisa é fundamental para o pesquisador conscienciológico, né? Não tem Sim, é como a sinônimo, pessoa né? se dizer pesquisadora da conscienciologia sem ser um autopesquisador. É incoerente, né? É sinônimo de Conscienciologia e Então, autopesquisa, né? muito bacana esse É, tema. E você, Jaqueline, conta pra gente. então, eu estou escrevendo bases da paradiplomaciologia. Isso Olha, também é um tema que, enfim, é desafiador também, né? E a paradiplomacia, ela está ali na assistência, né? É base também da assistência. Qualquer tipo de assistência tem que ter a paradiplomacia, né? e para vocês, o livro da Eliana, ele é muito apropriado, porque vocês têm que definir a prioridade de vocês entre escrever o livro de vocês e estar tá trabalhando com os livros das outras pessoas que não, né, já deve ter demanda aí de trabalho, então, bases da autoprioriologia aplicada na prática, não é isso? É verdade. Exatamente. É um desafio, porque a gente. Que é a prioridade? Assim, é que tem algumas prioridades assim, que estão muito evidentes. No caso da Eliana, era evidente, né? Então, não, vamos colocar toda a nossa energia para ajudar a Eliana. Então, a gente vai vendo assim, não, o que que uma prioridade. Assim, a gente já é autor, né, Jaqueline? Então, para a gente, a prioridade é colocar o pessoal para escrever, né? E a gente vai tocando o nosso também. Mas a prioridade nossa é que o pessoal escreva, né? Acho que principalmente que é autorando, que ainda não tem nenhum livro, que fure essa bolha, né? Começa, vamos escrever. Né? Então, a gente também tem esse desafio, né, de ajudar o pessoal que não tem livro nenhum ainda. O que é interessante para os autores é sempre trabalhar a convergência dos temas. Então, em geral, a pessoa vai estudar, vai escrever sobre uma temática e tem ali daquela temática, às vezes, uma raiz da onde saem outros temas, né? Então, para quem quer, vamos dizer, otimizar a escrita, ele pode, vamos dizer, escrevendo temas que têm a ver, né? E aí, poder otimizar a escrita. Por exemplo, você vai escrever, um exemplo, para a diplomaciologia, você pode escrever sobre conflitologia, pode escrever sobre pacifismo. Você vai fazendo essa convergência de temas que são correlatos, têm a ver. E aí você potencializa a sua proexis com relação à escrita, né? Em geral, ajuda, né? A gente tem aí, já está aí nos momentos finais da nossa entrevista. Eu queria ver assim, o que, que vocês podem deixar de mensagem, sabe, de reflexão,
a palavra final de vocês aí para a gente fechar nosso programa. Como a gente está falando da coleção, eu acho assim, a coleção é uma grande oportunidade para as pessoas, porque ela já tem toda uma equipe para auxiliar, ela tem uma estrutura, uma chapa. Então, assim, é um momento das pessoas aproveitarem essa oportunidade, né? Ela é um livro que ele tem um custo mais baixo, né? E que a gente só esqueceu de falar isso, Jaqueline. A venda dos livros são todos doados para o CAEC, e no momento o projeto principal é o Laboratório das Dinâmicas, né? Que era um projeto que era do professor Moacir Gonçalves, né? Idealizador, não é isso, né? Então, nesse momento, então, assim, além de tudo, você vai doar os direitos autorais, né, pagar a impressão dos livros para um projeto de um laboratório das dinâmicas. Então, assim, o projeto Coleção Teáticas, ele ajuda de várias formas. E eu vou estender o convite aos leitores que comprem os livros, que façam cada um a sua coleção, né? E coloque ali na prateleira os livrinhos, leiam, né? Enfim, façam suas reflexões. E autores e leitores juntos, o laboratório sai, né? E ele está disponível na Epígrafe aqui, Livraria do CAEC, e no site shopcoms.com.br. Então, você pode acessar aí a obra para aquisição. Bom, olha, eu agradeço muitíssimo a vocês, né, Adriana e Jaqueline, aqui, pela participação no nosso programa. E eu quero agradecer em especial a Eliana Manfroy, que nos dá a oportunidade, nos deu essa oportunidade de estar aqui, né, falando dessa obra e falando da coleção, da qual ela foi a pioneira. Então, assim, está na história, o primeiro livro, Eliana Manfroy assinando, né, na condição aí de autora, então a nossa gratidão a ela, né, e que venham outros, não é isso, meninas? Esperamos, então, Isso mesmo. fazer entrevista com muitos e muitos autores aqui da coleção Teáticas da Conscienciologia. Obrigada, então, a todos que estiveram aí conosco. Semana que vem tem mais. Obrigada, hein? Obrigada, tchau. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.